Bem-vindas, meninas, aqui, tudo bem? Eu queria me apresentar para quem está nos assistindo. Meu nome é Flávia Nerbas, eu sou fisioterapeuta respiratória. Me formei em 2002 e a partir daí comecei a trabalhar com a fisioterapia respiratória, estudar até que eu conheci o sono em 2007, no laboratório do sono do INCOR, onde eu participei de várias pesquisas, grupos de estudo, atendimentos ambulatoriais e fiz o doutorado lá. E desde então eu trabalho com tratamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono, com terapia pressórica, essa área que está em franca expansão. Eu queria pedir para a Vivian se apresentar também, falar um pouquinho sobre você, Vivian, sua trajetória até aqui. Muito obrigada, Flávia. Olá para todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo. Meu nome é Vivian Pitin, eu sou graduada em Psicologia e Fisioterapia, tenho especialização em Fisioterapia Respiratória pelo Hospital das Clínicas, fiz o meu doutorado estudando o impacto da ventilação mecânica no aparelho mucociliar, lá na Faculdade de Medicina da USP, e o meu pós-doutorado no Laboratório do Sono do INCOR. Atualmente, eu trabalho com adaptação de pacientes à terapia pressórica para distúrbios respiratórios do sono, muitas vezes associados também com distúrbios ventilatórios, e também trabalho na área da educação dentro da área do sono, né? Participando de projetos de educação na área do sono. É um prazer estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para a Lili se apresentar também aqui no grupo. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Liliane Mendes, sou fisioterapeuta respiratória. Eu concluí a minha graduação em fisioterapia na Universidade Federal de Minas Gerais em 2012. Em seguida, fiz o mestrado e o doutorado aqui também na Universidade Federal de Minas Gerais. Tive uma oportunidade de fazer um doutorado na Universidade de Sydney, em Portutela. Trabalho com sono desde 2015, hoje faço adaptação desses pacientes à terapia pressórica e também trabalho com reabilitação pulmonar. O sono abriu um grande leque para melhorar a minha assistência a esses pacientes, já que muitos deles apresentam a síndrome da sobreposição. Por muitas vezes eu vi os resultados da reabilitação pulmonar serem comprometidos por conta de privação de sono. E agora eu queria chamar a Rafa para falar um pouco para a gente, se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Rafaela, né, sou fisioterapeuta, fiz minha graduação lá na UFPB, e aí a vida me trouxe aqui para São Paulo, onde eu fiz uma especialização em fisioterapia cardiorrespiratória lá no INCOR, conheci a Flávia, que foi minha professora, né? E aí, depois disso, eu emendei um doutorado aí no sono com o professor Geraldo Lorenzi lá, e desde então estou trabalhando nessa área do sono, que é apaixonante, eu tenho certeza que você vai se apaixonar também, e então a gente vai desenvolver hoje um bate-papo para conversar aqui um pouquinho a respeito do sono, da importância dele, e aí eu já quero emendar aí uma primeira pergunta para a Liliane. Ela vai trazer aí a opinião dela, o que ela acha sobre o sono, por que a gente dorme e por que é tão importante dormir. Rafa, é até difícil a gente conseguir definir o sono, né? Uma atividade tão complexa. Mas, considerando uma definição comportamental, a gente pode considerar que o sono é um estado reversível de desligamento perceptivo e de respostas ao ambiente. Então, esse sono vai ser caracterizado pela adoção de um padrão postural, que no geral é a posição deitada, aquiescência comportamental e olhos fechados. Mas, por trás desse quadro que eu acabei de descrever para vocês, existe uma série de mecanismos muito complexos que vão ser responsáveis por uma das funções mais primordiais que a gente tem, que é o sono. E há algumas teorias disponíveis, na verdade, há dezenas de teorias disponíveis na literatura para explicar por que a gente dorme. E eu vou destacar 3 delas. A primeira é a teoria de conservação de energia. E ela vem para tentar falar que a gente dorme basicamente para poupar calorias. Mas quando a gente compara aqueles indivíduos que dormem com aqueles que estão em repouso, mas sem dormir, a gente vê que eles poupam cerca de 110 calorias. Então, será que uma função tão importante que é o sono, afinal de contas, a gente dorme todos os dias e a gente sente necessidade de sono, ela veio simplesmente para a gente poupar
alguma certa quantidade de energia? Então, essa teoria ela explica muito pouca coisa. Uma teoria que me atrai bastante é a teoria do processamento cerebral e consolidação de memória. E hoje o que a gente sabe é que ao tentar aprender uma nova atividade e a gente é privado de sono, que essa nossa capacidade de aprendizagem diminui muito. E mais do que isso, hoje a gente sabe da função que o sono tem na nossa criatividade e na nossa habilidade de resolver problemas. Não é à toa que quando a gente lida com um problema muito grande, a gente fala, hoje não, vou dormir, vou pensar melhor e amanhã eu resolvo isso. E na maioria das vezes, a nossa decisão é muito acertada. Por quê? Existe uma série de redes neurais e sinapses que são importantes e que são realizadas durante o sono. E, por fim, a teoria que mais faz sentido e que mais explica para mim, que chega a ser até intuitiva, que é a teoria da restauração. Afinal, a gente se sente revigorado após uma noite de sono. E hoje a gente sabe que tem uma série de genes que são ativos durante o sono e que esses genes são associados ao metabolismo e restauração. Então, essa teoria tem bastante comprovação hoje na literatura. E, aproveitando a nossa discussão, eu queria perguntar para a Vivian o que é que ela acha sobre o comportamento hoje da nossa sociedade, que é notório que hoje a gente tem perdido hábitos saudáveis de sono. Então, desde a invenção da lâmpada elétrica, a revolução industrial, a gente tem ficado exposto a muitas tecnologias, como celular, televisão, fora a nossa vida corrida em grandes centros urbanos. Isso tem feito a gente dormir cada vez mais tarde e menos horas por noite. E mais recentemente, com a pandemia, a gente viu a nossa casa, sendo invadida muitas vezes por hábitos de trabalho, ensino remoto. Então, queria que você falasse, Vivi, um pouquinho sobre qual que é o impacto que essas ações vão ter a longo prazo. É verdade, Lili. Eu não sei se Thomas Edison, com a instauração, a descoberta da energia elétrica, ele tinha a ideia da magnitude que isso ia ser para o mundo como um todo. Então, nós tivemos duas questões importantes, que foi a possibilidade de ficar mais exposto à luz de uma forma artificial, e a outra questão a partir do momento que eu tenho mais tempo de luz, eu tenho mais oportunidade de tempo de produção. Culminou com a Revolução Industrial, onde as pessoas queriam produzir, queriam ganhar dinheiro, e aí aproveitavam esse tempo de mais luz para ficar produzindo. Então, você tem aí pessoas que estão privadas de sono por excesso de trabalho e tem pessoas que estão dormindo mal, porque por conta dessa exposição acaba alterando todo o ciclo circadiano normal do ser humano. Como nós sabemos que a melatonina ela vai começar a ter um pico maior de produção quando começa a decrescer a luminosidade, e nós ficamos expostos à luz e cada vez postergando mais esse tempo de produção de melatonina. E outras substâncias também que o nosso corpo também produz durante a noite, como, por exemplo, interleucinas, fator de crescimento, e acaba prejudicando até o próprio começo da produção do cortisol, que vai preparar a gente para as nossas atividades diárias. Então, realmente teve um impacto muito grande com relação à vida cotidiana e o organismo do ser humano. Eu gostaria que a Flávia falasse agora um pouco para a gente a respeito desse impacto, não só orgânico, mas também social, psicossocial. Perfeito, Vivian. Eu concordo com tudo que você falou e o Thomas Edison ele tem grande parcela de responsabilidade nisso, porque depois da Revolução Industrial, como começou a ter trabalhos em turnos, e hoje nenhuma sociedade vive sem trabalhador em turno, o enfermeiro, o fisioterapeuta que dá plantão, o médico, o bombeiro, enfim, companhias aéreas, Então a gente tem os serviços essenciais funcionando aí 24 horas por dia, principalmente em cidades grandes, como São Paulo. Eu acho que nada se compara a São Paulo. E a população está privada de sono, a grande maioria, tanto por excesso de informações chegando para nós via smartphones, tablets, computador, excesso de trabalho, quanto pelo fato de a gente estar exposto a muita informação e entretenimento,
Então, existem vários problemas decorrentes disso, né? A gente vê pessoas aí experientes falando muito nessa área da pediatria, crianças e adolescentes, né, com problemas comportamentais, problemas de crescimento, agressividade, isso por tempo de exposição à tela. A tela tem a luz azul ela é fototóxica, né? Até não sei se vocês usam filtro de luz azul no celular e no computador, mas isso ajuda muito. Tem até um trabalho recente, Vivian, já que você falou da melatonina, que eu achei bem interessante, é que 4 horas de exposição à luz azul, ela pode atrasar em até 1 hora o início da liberação da melatonina. E aí atrasa o pico de melatonina, né? Então, falando de adolescentes, eles já têm um atraso aí de fase, né? Eles começam a dormir mais tarde muitas vezes, a gente sabe que o hormônio de crescimento é liberado durante o sono, enfim. E uma coisa que tem chamado muito atenção são os problemas cognitivos, né? Então, a gente tem o impacto da apneia do sono, do sono, da privação de sono, levando a, muitas vezes, menos tempo de sono, privação de sono. A gente tem o impacto aí das mídias sociais e tal, também nessa questão da privação de sono e comportamental. Aí a gente tem pessoas mais ansiosas, mais deprimidas, que viram insones. Então, a insônia hoje, ela é um dos distúrbios de sono mais prevalentes, né? Cerca de 1 a cada 3 indivíduos, eles têm alguma queixa de insônia. E considerando queixa de insônia, aquela dificuldade de iniciar e manter o sono por pelo menos 3 vezes na semana, por mais de 3 meses para ser crônica, né? A despeito de boas possibilidades dessa pessoa dormir. Então, de estar num ambiente, né, assim, adequado para o sono. E aí, a insônia, ela tem muito a ver com depressão e ansiedade, né? A depressão é a gente viver no passado e a ansiedade é a gente ter que tentar controlar o futuro, mas por medo do passado se reproduzir. Então, a gente acaba tendo, assim, uma situação emocional muito importante. Então, acho que a insônia hoje, ela é disparado o distúrbio de sono mais frequente, tem muito a ver com a privação de sono. E a gente não pode deixar de falar também da apneia do sono, que é um distúrbio respiratório do sono também muito prevalente. Um estudo feito na cidade de São Paulo, publicado aí pelo grupo da Escola Paulista de Medicina em 2010, já mostrava que 3 em cada 10 indivíduos, né, 33% da população tem distúrbio respiratório do sono, apneia do sono. E aí esse impacto no sono, com tudo isso que vocês já comentaram, que é super importante, ele começa a deteriorar a saúde, a trazer sintomas e consequências que vão aí em longo prazo impactar de forma bem significativa a qualidade de vida, produtividade e a saúde como um todo, né? Os pacientes desenvolvem outras doenças em relação a isso. E eu até queria colocar para vocês e pedir até para a Rafa comentar que nós, como fisioterapeutas, trabalhávamos de forma informal, né, sem um reconhecimento específico da nossa área de atuação. A área de atuação da fisioterapia respiratória no sono, da fisioterapia no sono, ela ainda não é uma área reconhecida pelos órgãos reguladores, mas agora em 2021 nós tivemos, em parceria da Associação Brasileira do Sono com a Sobrafir, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, o reconhecimento, a certificação de fisioterapeuta do sono, que agora, no início de 2021, foi por notório saber. Nós tivemos 29 profissionais certificados no Brasil. E a partir de agora, essa é uma área que está em expansão, ela está cada vez mais, as pessoas estão tendo mais consciência da importância de tratar o sono, os profissionais de saúde estão investindo mais do seu tempo e do seu conhecimento para ganhar conhecimento, fazer reconhecimento clínico e tratar esses pacientes, porque esses pacientes, eles não estão só no consultório, eles estão na nossa família, eles estão na igreja, eles estão na academia, eles estão no clube, né? É muito prevalente. E aí, a partir de agora, essas entidades elas vão começar a fazer provas de certificação e nesse âmbito que a gente está tendo essa nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta, qual que é o nosso papel enquanto profissionais da fisioterapia do sono, como que você vê isso?
Então, Flávia, o sono é uma função, como a Liliane falou, né, que regula todas as outras. A gente vê que quando o sono está desregulado por alguma razão, ou por qualidade ou quantidade de horas, né, a gente vê que tem um impacto muito grande a nível de sistemas, né, risco cardiovascular, risco de AVC, e aí tem associação com doenças metabólicas, né, com dor, enfim, a lista é bem extensa aí. Doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente entende que o sono regula as outras funções, a gente começa a entender a importância dele, né? E como ele atinge, quando não está bom, ele atinge diversos sistemas do corpo, né? Ele precisa aí de uma equipe multidisciplinar para ajudar esse paciente a regular esse sono, a tratar aquilo que está em disfunção, né, tratar os distúrbios respiratórios do sono, como você colocou, ou os distúrbios comportamentais do sono, né, então é uma equipe multidisciplinar que se conversa, né, que em prol ali do benefício do paciente, né, e o fisioterapeuta ele se encaixa aí nesse papel, né, como parte dessa equipe, né, que vai fazer com que o paciente durma melhor, né, seja atuando nos distúrbios comportamentais, seja educando, né, atuando no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, na posição de dormir. Então, existe um papel fundamental, né, do fisioterapeuta aí, que pode atuar em todas essas frentes, né, de trabalho para favorecer com que o paciente durma e durma bem. Né? Então, acho que é bem importante, sempre trabalhando em equipe, visando o benefício comum do paciente, né? Então, acho que essas provas de certificação vieram na hora certa, né? Tudo era muito solto, né? Então, cada um trabalhava meio que por si, né? E agora acho que o intuito dessas provas de certificação é colocar todo mundo no mesmo pacote e trazer uma padronização, né? Então, acho que isso vai ser bem bacana, porque a gente vai começar a crescer e se destacar como profissão, né, de fisioterapeuta do sono, né? Então, acho que isso é bem importante. E aí, Vivian, qual é a tua opinião sobre isso? Então, eu fiquei muito comovida pessoalmente quando saiu essa prova de certificação por notório saber. As pessoas que me conhecem sabem da minha trajetória na área do sono, o tempo que eu trabalhei no departamento do sono da Sobrafir, também na diretoria do departamento respiratório da Associação Brasileira do Sono, e sempre foi uma batalha muito grande esse reconhecimento da fisioterapia. Né? Eu sempre falo para os meus alunos e alunas da importância que nós temos, da importância da nossa atuação. Eu vejo o fisioterapeuta como um profissional extremamente capacitado, porque nós temos uma formação na graduação muito forte a respeito de fisiologia, fisiopatologia, e isso nos dá uma capacidade muito grande, acima de tudo, de raciocínio. Porque você atender um paciente não é uma atividade... Você trabalhar na área do sono, por exemplo, numa parte de adaptação, não é uma atividade técnica, ligar e desligar um botão de um CPAP. Você tem que entender como aquele aparelho funciona, qual o algoritmo do equipamento, qual o impacto da pressão positiva com os aspectos fisiológicos da respiração ou fisiopatológicos, eventualmente, se o paciente tiver uma característica fenotípica de instabilidade ventilatória. Então, o nosso trabalho ele é pensante. E, além disso, eu sempre falo, a gente não pode esquecer que nós somos fisioterapeutas. Além do manejo com equipamento de pressão positiva, nós temos muitas outras técnicas da fisioterapia que ajudam no tratamento do paciente, seja posicionamento, seja orientação, enfim, várias coisas. E a fisioterapia na área do sono, ela não se limita somente à parte respiratória. Nós temos outras atuações da fisioterapia também, que podem ser especializações únicas, direcionadas. Eu só quero trabalhar com ergonomia do sono, ou eu quero trabalhar com CPAP, mas eu tenho que conhecer, por exemplo, a ergonomia do sono, para saber como colocar esses conceitos junto a um paciente que eu eventualmente estou adaptando o CPAP. Técnicas de posicionamento, enfim. A nossa atuação ela é muito ampla e nós temos bagagem para isso. Ter esse reconhecimento da Sobrafir
e da Associação Brasileira do Sono, que possibilitaram essa certificação através de um trabalho árduo de colegas fisioterapeutas que estiveram envolvidos com esse projeto, é extremamente importante. Então, acho que é um marco na história da fisioterapia isso. Com certeza mesmo. Ô, Liliane, e aí como é que você acha que, falando de sono, né, da importância dessa função essencial, como é que você acha que o fisioterapeuta, quais são os nichos, né, que o fisioterapeuta pode se inserir? O que é que você acha, na tua opinião, que está disponível aí no mercado para que o fisioterapeuta do sono, né, possa se inserir, atuar, trabalhar, se desenvolver? Ótimo. Vocês já falaram um pouco sobre isso, os nichos são inúmeros, Rafa, então a gente precisa lembrar que o fisioterapeuta é o profissional mais habilitado para avaliar e tratar a função. Isso significa que a gente avalia funções e estruturas corporais, a gente avalia atividade e a gente avalia a participação. Então, diante de um distúrbio respiratório do sono, por exemplo, a gente consegue identificar quais funções e estruturas podem estar envolvidas nesse distúrbio. A gente consegue saber em quais atividades esse meu paciente está limitado por conta desse distúrbio respiratório do sono e como que está a restrição dele na vida social também em decorrência de muitos distúrbios. E aí, pensando um pouco sobre o mercado, o que a gente pode considerar? Primeiro, que a gente tem um mercado muito restrito ainda, pela baixa capacitação dos profissionais a atenderem sobre sono. Então, a gente tem um gap mesmo de formação profissional. Muitas vezes, a gente não vê o sono sendo abordado na graduação, em pós-graduações, em especializações. Então, a gente tem um nicho importante que pode se abrir na área acadêmica, tanto pensando em graduação quanto pós-graduação e especializações. A gente pode pensar na assistência clínica direta, que pode ser realizada tanto em consultório, como, por exemplo, adaptação de terapia pressórica, e a gente também abre um leque de atendimento domiciliar, que é uma área que eu acho que é muito importante, que eu particularmente gosto muito, que é onde a gente consegue adentrar naquela situação de vida real daquele paciente e fazer essa adaptação de melhor forma, já que a gente considera fatores importantes, como já apontados pela Vivian, por exemplo, a ergonomia do sono. Então, com o travesseiro desse próprio paciente, posicionamento de traqueia, posição corporal, a gente consegue ter esse olhar, né, muito mais clínico e direcionado. Além disso, a gente pode pensar em parcerias. A Rafa pontuou muito bem essa questão do tratamento dos distúrbios do sono envolverem equipes multiprofissionais. Então, a gente acaba por estabelecer contato com muitos médicos, otorrinos, pneumologistas, colegas, outros profissionais como dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, e a gente consegue cercar esse paciente de todos os cuidados e, assim, garantir a melhor assistência. Um outro nicho para aqueles colegas empreendedores é a área comercial. Então, a gente pode ter fisioterapeutas envolvidos com a comercialização de equipamentos de pressão positiva, máscaras e outros recursos. E, dessa forma, os nossos pacientes só têm a ganhar. E eu acho que o fisioterapeuta se destaca nesse cenário pelo conhecimento diferenciado que ele tem de reabilitação e de avaliação de função. E o sono é uma das funções primordiais que a gente tem. Eu queria até aproveitar o gancho aí seu, da Rafa e da Vivian, que é muito interessante, né? Porque, assim, quando a gente, cada vez mais que a gente trabalha com essas adaptações de paciente na terapia pressórica e tal, a gente se depara com a necessidade da equipe multiprofissional, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente com uma apneia central, uma arritmia cardíaca importante, e a gente não vai tratar essa arritmia dela necessariamente, né? A gente precisa do colega cardiologista para avaliar se ainda tem alguma janela para ajuste de medicamento. Só que se nós, fisioterapeutas, não soubermos disso, se nós não soubermos que talvez, se eu colocar um binível, se eu colocar um CPAP em determinadas pressões, eu posso fazer com que essas apneias centrais aumentem, eu posso prejudicar essa paciente, ou de repente eu não tenho aquele resultado que eu gostaria de ter, mas não sei o que fazer, né? Eu acho que nós temos que parar com isso e ter essa atenção muito voltada para
Para a fisiologia, porque eu que vim da terapia intensiva, nós 4 aqui trabalhamos com terapia intensiva, né, Liliane? Eu lembro da nossa conversa assim, mas cadê o volume corrente desse aparelho, né? E não é o objetivo dos equipamentos de sono, alguns têm, mas não são todos, a grande maioria do CPAP não tem essa leitura, né? E aí a gente ria, porque assim, nós que viemos da terapia intensiva e muitos profissionais da terapia intensiva acabam migrando um pouco para essa área do sono, então tem essa trajetória, porque a terapia intensiva ela é anterior ao sono, né? Então, fisioterapia respiratória, muitos vão para essa área. E é completamente diferente você tratar um paciente em domicílio, um tratamento crônico de sono, do que aquele paciente que está hospitalizado por uma crise aguda, ele não está dormindo em decúbito horizontal, às vezes ele está com a cabeceira elevada, ele está num pós-operatório de cirurgia, ou ele está tratando uma insuficiência respiratória, enfim. Então, o fisioterapeuta que adapta um CPAP, uma pressão positiva, numa unidade de terapia intensiva, não é a mesma coisa do que adaptar no sono. E muita gente não tem essa noção, né? E acaba tendo condutas que lá no hospital funcionam muito bem, mas que para o sono não são corretas, porque a fisiologia do sono é diferente. Então, nós precisamos conhecer, além da fisioterapia respiratória, né? Já bem comentaram que tem que ter conhecimento sobre fisiologia, sobre a interação cardiopulmonar, que é super fundamental, até porque sono e doença cardiovascular hoje são super interligados, mas não é só isso, a gente tem que entender a fisiologia do sono mesmo, como é que é o controle da respiração, o que eu posso esperar que esse indivíduo apresente, eu, enquanto fisioterapeuta, aqui falando da parte respiratória, mais especificamente, até onde eu posso ir, até onde é o meu limite, até onde eu preciso, a partir daqui eu preciso de um colega me auxiliando, ou o paciente tem repercussões aí que eu preciso de um outro colega, né? Então tá escapando muito ar pela boca, eventualmente eu preciso de um fonoaudiólogo para me ajudar com essa motricidade orofacial do paciente, enfim. Então eu acho que a gente está num momento em que nós precisamos estudar, aprender e colocar em prática esses conhecimentos. E foi a partir disso, né, que nós 4 tivemos esse encontro de ideais e de ideias. E eu estou feliz demais, eu acho que nossas expressões aqui transmitem isso, né? Que uma vez que agora a fisioterapia do sono é uma área certificada e que nós vamos precisar difundir esse conhecimento, que eu e a Liliane, a gente sempre comentava, parece que a gente está dentro da nossa casinha aqui e a gente sente muito a necessidade pela falta de conhecimento específico e a oportunidade que nós tivemos, né? Que nós somos 4 pessoas muito felizes por essas oportunidades de estudar em excelentes centros, de sermos pessoas da vida assistencial, acadêmica e de pesquisa, e a gente resolveu fazer aqui, montar um curso preparatório para a prova de certificação. Então, para aqueles fisioterapeutas que têm interesse em prestar essa prova, precisa de uma preparação com currículo e com conhecimento, porque essa prova ainda não tem uma data definida, provavelmente vai ser no Congresso Brasileiro do Sono em dezembro, presencialmente, nós não sabemos em virtude da pandemia se isso vai mudar ou não, mas o que nós sabemos é que a demanda existe, é uma área crescente, nós precisamos ter pessoas formadas, certificadas para conduzir esse tratamento de forma adequada. Então, eu queria até que a Rafaela, eu já vou me despedir aqui, agradecer vocês por essa conversa que foi uma delícia, tem sido um prazer trabalhar com vocês, nós estamos preparando um material muito legal, muito rico, que eu acho que vai nos ajudar, porque a gente estuda de novo, né, muitas coisas, mas vai ajudar muita gente a chegar nesse processo com mais segurança, né, enfim, eu queria, Rafaela, que você comentasse um pouco sobre como está sendo isso para você e o que você pensa sobre o futuro do fisioterapeuta do sono. Sim, como Liliane falou, os nichos são muitos, né? As oportunidades são diversas, né? Que existe aí no mercado para você se colocar e atuar como fisioterapeuta do sono, né? Mas o que vai ser o seu diferencial é o conhecimento, né? Às vezes as oportunidades surgem e a gente não tem o conhecimento necessário para isso. E acho que o que a gente se propõe aqui no curso preparatório para a prova de certificação
te relembrar alguns conceitos, trazer, né, sobre fisiopatologia, abordando tanto os distúrbios respiratórios, o sono normal, as nuances nas diversas populações, né, os distúrbios comportamentais, a atuação do fisioterapeuta no tratamento dos distúrbios respiratórios, no tratamento dos distúrbios comportamentais. Então, assim, a gente montou um cronograma aí todo especial, com bastante carinho, para trazer bastante conhecimento e relembrar coisas que certamente você já deve saber, né, mas no intuito de trazer, te preparar para as oportunidades que vão surgir na tua vida, assim como surgiram nas nossas também, né? Então, eu estou bem feliz também em fazer parte dessa equipe aí, desse Dream Team aí, né? E aí, eu sei que vai ser muito bom. As nossas aulas vão ser à distância, né, online, então você pode fazer de onde você estiver localizado no Brasil, e acho que vai ser bem bacana. A gente vai ter aulas ao vivo, vai tirar dúvidas, então vai ser muito bom. Não deixa de participar. Eu quero me despedir também e a gente se encontra durante as aulas. E eu queria que a Liliane comentasse agora um pouquinho sobre o que está passando aí, Lili. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse time, é realmente um time dos sonhos. É muito legal a gente ver a fisioterapia respiratória e a fisioterapia do sono serem reconhecidas, né, no momento que a gente está passando bastante delicado, que é a pandemia, mas que mais do que evidenciou a importância desse profissional, desses aspectos. E o que eu vejo como futuro para os fisioterapeutas, né, do sono é um futuro de muita necessidade de capacitação, cada vez mais vai ser necessário e demonstrado a importância da nossa capacitação profissional. É isso que vai garantir o nosso reconhecimento profissional e fazer com que os fisioterapeutas sejam cada vez mais evidenciados. E vai ser uma honra ter vocês compartilhando com a gente desses momentos. As aulas foram preparadas com muito carinho, muito cuidado. A gente vai ter o intuito de revisar, mas a gente tem trazido muita coisa nova, então todas nós temos ido para a literatura, reativado aqui todo esse nosso conhecimento, buscado novos conhecimentos para trazer as informações mais relevantes para vocês. Muito bem, muito bem. Eu já vou também me colocando aqui. Para finalizarmos essa nossa aula, eu acho que, resumindo, nós tivemos como objetivo nos apresentar. Como vocês viram, é um time extremamente capacitado, com um currículo importante na área do sono, na área da pesquisa e também na área clínica. Nós buscamos trazer aqui para vocês conceitos relevantes a respeito do sono, problemas relacionados ao sono e também a nossa atuação dentro dessa área, não apenas na parte de adaptação de equipamentos, mas mostrando que existe um leque muito amplo de atuação do fisioterapeuta. Mostramos para vocês também a questão do reconhecimento, que agora vamos ter a possibilidade de ter um certificado, né? Já teve o primeiro grupo que obteve esse certificado por notório saber, e os próximos certificados vão ser mediante uma prova. Como a Flávia comentou, nós não sabemos ainda a forma que vai ser essa prova, provavelmente vai ser em dezembro no Congresso do Sono, não temos ainda essa certeza. O que nós temos certeza é que as pessoas precisam se preparar. E como foi colocado aqui, infelizmente existe um gap muito grande com relação ao fisioterapeuta que trabalha no sono. Então, nós quatro, que já atuamos muito fortemente nessa área, nos reunimos com o objetivo de poder ajudar você a estar preparado para fazer essa prova. Nesse curso preparatório, nós temos mais de 60 aulas gravadas com conteúdo extremamente relevante e atualizado. Nós estamos estudando muito e trabalhando muito para trazer um conteúdo de ponta para você. Além disso, vocês vão ter oportunidade de ter aula ao vivo para discussão de dúvidas. Vocês terão uma apostila com todo o material teórico e vocês também terão um quiz de perguntas e respostas sobre toda a temática do curso. Então, é um curso sério, um curso de preparação
para a prova de certificação do sono, feito por profissionais capacitados nessa área. Espero que vocês aproveitem, com certeza vamos nos encontrar no curso e nas aulas ao vivo para discussão de dúvidas. Eu também me despeço aqui de todos e também coloco que é um prazer enorme trabalhar com esse time.